Bom, imagine que você foi chamado por Deus para ir para um campo missionário. E então você pega todas as suas coisas, a sua família, vai para este campo e em seguida acontece uma série de eventos ruins. Bom, foi isso que aconteceu com o missionário que foi para as Filipinas e ele escreve uma carta. Ele acreditava, e eu acredito também que Deus de fato o chamou para aquela ocasião, mas ele escreve assim: Caro amigo, escrevi esta carta no meio de uma grande turbulência. As Filipinas agora estão enfrentando um dos momentos mais difíceis que eu já vi desde que cheguei aqui. A taxa de inflação chegou a 13%, isso causou uma grande dificuldade para todos. Houve também grandes problemas com a energia elétrica, estamos enfrentando blackouts de 2 horas, 2 vezes por dia. E isso parece que vai continuar assim. Manila também está envolvida em uma crise de transporte e esta manhã nós fomos acordados pelo tiroteio de uma outra tentativa de golpe. Me levantei e vi da janela do quarto da minha filha Ana quando 2 aviões de guerra lançaram bombas sobre o canal 4 de TV. E mesmo agora, enquanto escrevo isso, eu posso ouvir os tiros. Pessoalmente também tivemos grandes tribulações e ataques do inimigo. Diana e Ana contraíram um parasita amebiano e precisaram de 10 dias de tratamento. O dono da casa aumentou o preço do nosso aluguel. Caleb, o nosso cachorrinho, foi diagnosticado com vermes e um ladrão entrou no nosso quintal e tentou roubar o nosso carro. Ele não teve sucesso, mas causou alguns grandes danos antes de sair. Agora imagina, você pega todos os seus recursos, você vai com a sua família para um campo missionário e essa série de eventos acontece numa sequência, mas é bonito como ele termina a carta, ele diz assim: Contudo, mesmo diante de um futuro incerto, estou compreendendo a verdade de Filipenses 4:7 que diz: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. De fato, ele diz: na verdade, eu me sinto até culpado por me sentir tão calmo quando as pessoas ao meu redor estão em pânico. Não importa o que aconteça, não há maior paz ou alegria do que cumprir a vontade de Deus. Mesmo diante de toda a incerteza, existe empolgação e uma expectativa sobre o que Deus vai fazer. Uau! Quando eu li essa carta, novamente caiu sobre mim como uma bomba. É um grande encorajamento, não é? Alguém que entrega a sua vida e enxerga mesmo diante das dificuldades como Deus pode realizar a sua obra. E a grande pergunta é como é que você enxerga a sua vida, a sua situação presente, as coisas que acontecem ao seu redor. Toda vez que a gente analisa os acontecimentos, nós analisamos a partir de um ângulo, de um ponto de vista, às vezes nós chamamos de uma cosmovisão, uma visão de mundo. E aí nós lemos notícias de jornais, ou vemos as notícias na TV, nós experimentamos algumas situações, ouvimos alguns testemunhos, e então damos uma interpretação a estes acontecimentos. Nós estamos considerando nessa série de sermões agora 2 palavras muito importantes. Foi isso que a gente viu da última vez que nós nos encontramos. E as palavras são: mas Deus. Quando essas palavras entram na nossa visão de mundo, elas podem mudar todas as histórias. E é isso que nós vamos ver mais uma vez. Quando essas palavras entram, elas mudam e mudam tudo. E hoje nós vamos olhar para o primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 23, um pequeno trecho da história de Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 23, eu quero começar do verso 14, nós vamos até o verso 18. Então, se você tem uma Bíblia contigo, abra lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23, verso 14 em diante, diz assim: Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zifé. Saul buscava-o todos os dias, mas Deus não o entregou nas suas mãos.
Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zifé, em Horesa. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Horesa, e lhe fortaleceu a confiança em Deus e lhe disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Horesa e Jonatas voltou para sua casa. Ok. Eu quero apontar algumas afirmações importantes a partir desse texto. E a primeira dela, eu acredito que nós todos concordamos, embora nós não gostemos muito, é que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Talvez nós gostaríamos que as coisas ruins acontecessem com pessoas ruins, né? Meio que numa sequência de acontecimentos. Mas, por outro lado, também gostaríamos, claro, que coisas boas acontecessem com pessoas boas. Então, pessoas que nós consideramos boas, nós queremos que coisas boas aconteçam. Agora, nós estamos falando de pessoas boas e ruins quando nós baseamos esse padrão no nosso olhar, na nossa régua. Então, na nossa régua social, há sim pessoas boas e pessoas ruins. Mas quando o padrão é Deus, quem é que pode ser bom como Deus? Jesus mesmo diz: ninguém é bom senão um, que é Deus. E nesse caso, então, se coisas ruins acontecessem com pessoas ruins, coisas ruins era tudo que ia sobrar para a gente. Todos nós somos pecadores. Todos nós estamos longe, de alguma maneira, da santidade do Senhor. Mas nós estamos medindo pela régua de baixo. E pela régua de baixo, é claro, nós temos pessoas que nós podemos considerar boas e pessoas que podemos considerar ruins. E neste momento da história, e claro, em toda a história dele, apesar de muitos erros, nós podemos olhar para Davi e dizer: esse é uma boa pessoa. Ele é alguém que confiou em Deus, ele é alguém que amava o Senhor. E nesse padrão, nós gostaríamos de enxergar Davi como uma boa pessoa e gostaríamos que somente coisas boas acontecessem com Davi. Mas não é bem isso que acontece. Nós estamos aqui num trecho da palavra que mostra uma situação muito complicada. Se você olhar no verso 13, é o fim do último parágrafo antes do nosso texto, diz assim: então se dispôs Davi e os seus homens, uns 600, saíram de Keila. Keila era uma pequena cidade que fazia fronteira com os filisteus, e se foram sem rumo certo. Veja, eles se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zifé, e Saul buscava-o todos os dias. Saul buscava para tentar matar Davi. Essa era a intenção dele. Ok, este Davi, de quem nós estamos falando, é a pessoa sobre a qual Deus falou que era um homem segundo o seu coração. Um homem segundo o coração de Deus. Este é o Davi, este é o futuro rei de Israel. Este é o antepassado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sobre quem estava a promessa de que o seu reino duraria e se estenderia para sempre. Esse é Davi, ele não é Caim, ele não é Saul, ele não é Ramã, ele não é Judas, não é Herodes, é Davi. Nós conhecemos essa figura central da história da redenção no Antigo Testamento e apontando então para a vinda do Salvador no Novo Testamento. Mas ainda assim era aquele homem, Davi, amado por nós, que estava sofrendo. E ele estava sendo perseguido ali como um animal. A sua vida estava em perigo e tudo isso, como eu já disse, revela que coisas ruins acontecem com pessoas boas. O sofrimento não é medido pela bondade ou piedade de alguém, como se a pessoa estivesse em um karma cósmico. Não é como
Nossa, olha, muita coisa ruim aconteceu com aquela família porque provavelmente eles fizeram muitas coisas ruins também. Não é assim. Tanto de um lado como do outro, Jesus coloca dessa forma: Deus faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Então, nós estamos vendo aqui uma situação em que um homem com ciúmes doentio vai à busca deste servo do Senhor. Este homem é chamado Saul. Ele tem ciúmes de Davi, tem ciúmes do chamado de Davi, tem ciúmes das capacidades de Davi, tem ciúmes das promessas que são colocadas sobre Davi. Por conta disso, ele coloca Davi numa posição que é forçado a fugir, se escondendo por anos, cerca de 10 anos. 10 anos. Então, a linguagem aqui, os nomes que são mencionados, os lugares mencionados, falam de uma região montanhosa, ali na região da Judéia, região do Mar Morto. Há muitos montes, pedras, cavernas, muitos lugares para se esconder. E essa é a região onde Davi está. E você deve saber que muitos salmos foram escritos durante esse período em que Davi vivia esse processo de perseguição, nessa década de sofrimento. Alguns salmos comoventes são escritos ali, um deles é o Salmo 63, nós acreditamos ter sido escrito nesse período porque o começo do salmo, no topo diz assim: Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. E isso se encaixa com a situação em que ele vivia aqui. E ele diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Este é o salmo de alguém que estava desejoso de voltar ao lugar de adoração, ao santuário, a se encontrar com o povo do Senhor, a cantar louvores em comunidade. Ele ansiava por aquela ocasião de novo, que ele não tinha oportunidade, porque fugia na região do deserto. E a pergunta é: por que Deus permitiu esse tipo de sofrimento sobre Davi? O que Davi fez exatamente para que ele então sofresse isso tudo? E a resposta é: olha, nada. Ele não fez nada de mal para Saul, ele não falou mal de Saul, ele não tentou assumir a posição do trono por meio de traição, ele não fez nada disso, ele era fiel, era cuidadoso, era obediente, ele fazia tudo o que o rei pedia e lutava as lutas do rei contra os inimigos de Israel. Era isso que Davi fazia. E ele traz este ponto em outro salmo, no Salmo 59, que foi escrito nesse período. Davi diz: contra mim se reúnem os fortes. Eu imagino que seja Saul e o seu exército. Sem transgressão minha, ó Senhor, ou pecado meu. Contra mim se reúnem os fortes, sem transgressão minha ou pecado meu. Agora, é claro, Davi não está dizendo aqui que ele não tem pecado nenhum, que ele é puro, que ele é santo, mas o que ele diz é que não havia um pecado equivalente àquela situação. Ele não vivia aquele momento de sofrimento por causa de um pecado particular. Ele não viveu aquilo porque ele vivia uma experiência de desobediência. Então, às vezes, coisas ruins acontecem. Não se trata de uma relação de causa e efeito. Às vezes, sim. Deus é justo. E nós vemos textos como Gálatas 6, por exemplo, que diz: olha, o que você plantar, você vai colher. Então, às vezes, é assim. Mas, às vezes, não. Às vezes, o sofrimento vem sobre pessoas boas. Agora, onde é que isso começou? Eu quero que você lembre um pouco da história de Davi. Essa é a parte bem conhecida. Davi era um jovem pastor de ovelhas. Na casa dele aparece um profeta do Senhor, Samuel.
ele é prometido ser o próximo rei. Ele guarda aquilo no coração, um dia vai apacentar para olhar de perto o exército de Israel que lutava contra os filisteus, viu um gigante chamado Golias. E ele fica irritadíssimo pela resposta que o exército de Israel dava, então ele dá a sua resposta. Ele vem contra o Deus de Israel, não contra mim, não contra homens. Ele vai e luta contra esse gigante, nós sabemos a história, ele mata Golias. E ele, então, se aproxima, por causa dessa ocasião, do rei de Israel, que na ocasião era Saul, e começa a comandar parte do exército desse rei. E vai para batalhas, e mais batalhas, e ele é vitorioso em muitas ocasiões, em muitas batalhas. E há uma ocasião em particular que ele volta de uma batalha, mais uma vez vitorioso, e as mulheres começam a cantar uma canção. Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. A letra era fácil, as pessoas aprenderam, todo mundo começou a cantar, a música subiu no topo das paradas de sucesso, e isso tocou no coração de Saul, e isso criou no coração de Saul uns ciúmes sobre aquela situação. O sorriso saiu do rosto de Saul. Então, daquele momento em diante, a Bíblia diz que um olhar ciumento foi lançado sobre Davi. E alguns capítulos depois, quando Davi estava na presença de Saul, Saul pega uma lança e tenta matar Davi jogando uma lança sobre ele. Davi se desvia, foge. Mas ele tem uma oportunidade de voltar a Saul, e Saul tem um plano agora. E ele diz, olha, case-se com a minha filha, mas para isso você vai ter que derrubar um exército inteiro. Davi vai e derruba um exército. E ele se casa com a filha. Quando eles estavam reunidos em uma ocasião, mais uma vez, Saul procura matá-lo. E aí não tem jeito, Davi tem que fugir, e é onde começa essa história de fuga na qual nós estamos trabalhando aqui. Esse é um momento terrível na vida de Davi, um momento ainda no início da sua jornada, mas um momento que dura um longo tempo de sofrimento e um longo tempo de reflexão, de angústia. Mas eu tenho uma coisa para dizer. Isso vai parecer um pouco cruel, mas é verdade. Davi ele não teria escrito aqueles magníficos salmos se ele não tivesse vivido aquelas situações. E estes salmos, eles foram escritos para que tocassem o coração de milhares de pessoas até o dia de hoje. Então a gente não consegue medir o que Deus tinha ali no meio do sofrimento, mas o meio aquele sofrimento, aquela ocasião gerou tantas coisas. Você lê e pensa, olha, Davi passou por isso, e aquelas profundas experiências de sofrimento e o seu exemplo de confiança no Senhor continua ministrando nos nossos corações, no coração de milhares de pessoas durante toda a história e até o fim da história. Charles Spurgeon, um grande pregador batista, ele disse: Deus tira seus melhores soldados das terras altas da aflição. Deus tira os seus melhores soldados das terras altas da aflição. Agora, eu estou trazendo esse primeiro ponto porque talvez você ouça por aí que, olha, quando você vier a Cristo, então seus problemas acabaram. Não é? Será que isso é verdade? Há um sentido no qual isso é verdadeiro, porque o maior problema que você tinha é resolvido. Você tinha um grande problema e que ele não tinha solução. Este problema vai embora com Cristo. Qual era? Você estava em pecado, perdido, debaixo da ira de um Deus justo. E o Senhor Jesus vem, recebe sobre si os seus pecados para te libertar deles e para te dar, então, acesso
ao Deus Santo. Agora, por meio de Cristo, você tem um livre acesso a Deus. Você é recebido como filho, recebido na família da fé e repousa sobre você a promessa de vida, vida eterna. Vida em um Deus que é a fonte de toda a vida. Então, é vida na presença dele. Essa é a grande promessa. Você não tinha isso. E este grande problema é resolvido porque Jesus vem. Mas outros problemas vêm com isso. E um deles é que um alvo bem grande é pintado nas suas costas, porque agora você se torna um dos alvos principais daqueles que não amam o Senhor. E eu falo do diabo, dos seus demônios, e daqueles que de alguma maneira são manipulados por eles. As atenções voltam-se para nós. E há uma guerra que acontece. É claro, você tem vitória, você tem promessas incríveis, Deus te protege, Ele te dá força para vencer, mas isso não significa que a vida vai ser fácil. Coisas boas acontecem com pessoas más. E coisas más acontecem com pessoas boas também. Bom, agora eu quero te levar a uma segunda afirmação auto-evidente aqui nessa história. Não só coisas ruins acontecem com pessoas boas, mas pessoas más não conseguem parar um Deus bom. Pessoas más não podem parar um Deus bom. Aqui nós chegamos no cerne da passagem, verso 14, a segunda parte do versículo diz assim: Saul buscava-o todos os dias, mas Deus... E aí está a nossa frase. Mas Deus não o entregou nas suas mãos. Saul buscava-o todos os dias, mas Deus não o entregou nas suas mãos. Agora, essas duas palavras mudam toda a história. Essas duas palavras, elas abrem as cortinas do cuidado providencial do nosso Deus. Montgomery Boyce, ele disse assim: se você entender essas duas palavras, mas Deus, elas salvarão a sua alma. Se você se lembrar delas diariamente e viver por elas, elas transformarão a sua vida completamente. E eu concordo com ele. No verso 14, essas duas palavras apresentam a verdade de que existe uma mão soberana, divina, governando o universo, de modo que, ainda que coisas ruins aconteçam com pessoas boas, a história ela não termina aí. A história continua com um mas Deus. E quando você tem um Deus todo-poderoso que governa conforme a sua vontade, os planos do mal não terão êxito. Talvez eles consigam avançar por algum tempo. Afinal, por quanto tempo mesmo Davi teve que fugir de Saul? 10 anos. Foram 10 anos de sofrimento, 10 anos como um fugitivo, 10 anos vivendo longe de casa, 10 anos em cavernas e abrigos, tudo por causa desse rei louco e ciumento. Mas Saul só pode ir até onde Deus o autorizou chegar. Não pode dar um passo a mais. Ele pode ir somente até onde Deus o autorizou chegar. Ele foi autorizado a exibir esse comportamento maníaco contra Davi, mas isso apenas até certo ponto. Então, quando o propósito de Deus parecia que não ia se cumprir, Deus entra em cena para manter o seu propósito no rumo certo. E talvez você questione como pode ser propósito de Deus que Davi sofresse por 10 anos. E, olha, é triste dizer, mas sim, serviu ao propósito de Deus que Davi sofresse por 10 anos. E sabe por quê? Talvez você já saiba a resposta. Mas eu creio que o sofrimento, às vezes, ele pode ser muito, muito benéfico para a vida de um crente. Se você viesse dar um testemunho sobre a sua vida, eu aposto que todos nós diríamos algo como assim: olha, foi um tempo difícil, foi um período sombrio, eu
estava desanimado, eu não encontrava nenhuma saída, mas Deus mudou o rumo das coisas, mudou o rumo da história. Eu aprendi, eu cresci e hoje eu sou melhor por causa disso. Citando Spurgeon mais uma vez, ele disse: os cristãos de coração mais duro, os mais desagradáveis de todo o mundo, são aqueles que nunca tiveram muitos problemas. E aqueles mais simpáticos, amorosos e mais parecidos com Cristo são aqueles que sofreram mais aflições. A pior coisa que pode acontecer a qualquer um de nós é fazer com que o nosso caminho seja suave demais. Isso é surpreendente, não é? Mas aqui está a boa notícia nisso. Há um limite. E o limite é quando o sofrimento está prestes a violar o plano de Deus. Agora, qual era o plano de Deus para Davi? Ele seria o próximo rei. Para ser o próximo rei, ele precisava estar vivo. Então, aquilo que ia violar esse plano não ia acontecer. Saul podia tentar de todas as formas, mas ele não seria pego pelas mãos. Davi não seria pego pelas mãos de Saul. E é por isso que nós lemos aqui: Saul buscava-o todos os dias, mas Deus não o entregou nas suas mãos. Então esse rei louco, ciumento, ele vai até onde ele pode ir, mas não mais do que isso. E essa é a diferença, e isso é uma verdade profunda que precisa entrar no nosso coração. Você lembra da história de Jó? Lembra dos 2 capítulos do livro de Jó? Jó era considerado naquela ocasião o homem mais justo do mundo. Deus está reunido no conselho divino. Entra um acusador, fazendo seu papel de acusação. E ele então começa a falar de Jó. E o que Deus diz para ele? Olha, pode, tira os bens dele, mas não toca nele. E foi o que aconteceu. Perdeu tudo. No próximo capítulo, volta-se o conselho, volta o acusador, na situação do conselho, e ele faz o seu papel, e levanta de novo o histórico. E então, Deus fala, ok, agora você pode dar mais um passo, mas não pode tirar a vida dele. Então ele pôde até dar um passo, mas havia um limite. E o limite era, não vai tocar, não vai tirar a vida dele. As coisas estão nas mãos do Senhor e debaixo da autoridade do Senhor. E mesmo o sofrimento. Olha, olhando lá no Novo Testamento, você lembra de Marcos, capítulo 5, Jesus ele vai para uma cidade, ele encontra um endemoniado naquela região de Decápolis, né, aquela cidade de gentias ali na região, e o endemoniado estava numa situação bem complicada, muitos demônios nele, sobre ele, e quando Jesus expulsa os demônios, os espíritos imundos rogam a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos para que entremos neles. O texto bíblico diz, Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. Eu não vou entrar, obviamente, nesse texto, mas eu quero destacar uma frase. Jesus permitiu. Este é o Senhor Jesus. É Ele quem tem autoridade. Ele é que pode ou não dar permissão. E o que isso significa? Significa que toda a humanidade e todos os seres sobrenaturais, bons e maus, estão operando debaixo dos limites de um Deus soberano. E eles só podem fazer aquilo que Deus permite fazer. E não um passo a mais. É até onde Deus permite que vão. Então, essas 2 palavras, mas Deus, trazem essa verdade, essas 2 palavras nos apresentam a verdade que Deus está conduzindo a história. Ele está por trás da história, por trás das cortinas do nosso sofrimento, está um Deus que se preocupa conosco.
Ele coloca a gente certamente na provação do fogo, mas Deus está de olho em você, Ele não se esquece de você. Ele tem controle dessa temperatura. Nem é alta demais, nem é baixa demais, Ele sabe muito bem qual é o ponto certo. E Ele sabe muito bem quando o bolo vai sair do forno bem feito. Às vezes a gente quer aumentar a temperatura cedo, a gente quer abrir a porta, a gente quer diminuir a temperatura. Deus, Ele tem o seu tempo, Ele sabe fazer. Ele nunca passa do ponto, e isso significa que não será o fim até que Deus tenha completado aquela obra que começou em você. Apocalipse 11, por exemplo, diz que aqueles cristãos que estavam sofrendo no primeiro século a grande perseguição e sofrendo por causa da perseguição do Império Romano sobre eles e tal, há um momento no capítulo 11 que diz a eles, o texto diz, que eles não morreriam até que terminassem de testemunhar. Então eles foram espalhados por todo lugar e eles viveriam até que eles cumprissem o seu propósito de testemunhar nessa dispersão de Cristo Jesus. E então eles foram levados à presença do Senhor. Dá para entender? Eles cumpriram o plano que Deus tinha para eles e eles cumpriram até o fim. Então há um sentido em que você é invencível até que se cumpra o plano que Deus tem para você, ou a obra que Deus tem para se completar na sua vida. Então, a primeira coisa é que coisas ruins acontecem com pessoas boas, mas más pessoas, essa segunda coisa, não podem parar um Deus bom. E a terceira coisa, evidente aqui no texto, é que ter um Deus bom não descarta o bom senso. Ter um Deus bom não descarta o bom senso. O verso de número 15 diz assim: vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zifé, em Horesa. Então Davi se escondeu. Davi, ele procurou um jeito de se proteger. Alguém pode dizer assim, não, mas se Deus é soberano, se ele não vai morrer até que ele se torne rei, por que ele não se mostrou para Saul dizendo, ei, Saul, eu estou aqui, você não pode me pegar, haha. A resposta é simples, porque Davi, ele não é bobo. Ele se escondeu, ele fez a escolha certa. O fato de que Deus está dirigindo o universo não transforma Davi em um fatalista. Ele usou os meios à sua disposição para que Deus cumprisse os seus propósitos a partir daqueles meios também. E ele vai para se proteger, ele usa a sua mente, ele usa a estratégia, ele usa um meio de sair, de alguma maneira, daquela situação difícil, porque Davi sabe que Deus usa meios para os seus fins. Lembrem-se disso, isso deve ser claro para a gente. Deus usa meios para os seus fins. Deus faz as coisas acontecerem, mas Ele faz por meio de coisas, por meio de pessoas, por meio de situações. Ele usa meios para que o seu plano se cumpra. E Davi sabia disso, ele acreditava que Deus certamente o libertaria das mãos de Saul, mas como Deus o libertaria? Ele usaria meios para isso, então ele tinha que usar o bom senso. Eu trago isso porque há uma confusão, às vezes, no meio de estudos da teologia que bagunçam as coisas e dizem, olha, Deus é soberano e isso para alguns parece significar que você entra numa montanha-russa e você vai para altos e baixos, loopings, e para lá e para cá e tal, mas você fica ali parado, sem nenhum movimento até o final da jornada. E não é assim que Deus faz a nossa história acontecer. Ele é um Deus que conduz as coisas, e Ele conduz as coisas a um fim, mas Ele conduz as coisas a um fim. Ele usa meios para que esses fins aconteçam. Então, Ele vai usar também da nossa sabedoria, da nossa capacitação, da nossa reflexão, de meios para a gente cumprir com a vontade do Senhor também. Olha, Jesus conta uma parábola muito curiosa lá em
Lucas 16 é uma parábola chamada de o administrador infiel. Este administrador, ele é um administrador dos bens de um homem rico, mas ele estava roubando parte dos bens do seu patrão. Então, seu patrão descobre isso e ele sabe que vai ser punido, que vai perder os seus benefícios e tal, e ele tem uma ideia. Ele vai até as pessoas que estão devendo ao seu senhor e fala assim, olha, quanto você deve? E a pessoa dizia o valor. Ele dizia, então, vai lá e anota aqui metade do valor. E ele conseguia, com isso, então, uma visão positiva das pessoas, um bom olhar das pessoas. Nesses acordos aí, ele não estava certo, estava errado, estava mentindo, estava roubando de novo. Mas ele conseguia um bom acordo porque lá no futuro, quando ele perdesse tudo, ele podia voltar a essas pessoas e essas pessoas continuariam seus clientes. Qual era o objetivo dessa parábola? Jesus diz assim, aliás, só para contar o finalzinho, né? O patrão, ele fica sabendo. E quando ele fica sabendo, ele até elogia aquele homem, não porque ele tinha roubado, claro, mas porque ele foi astuto. E ele se preparou para antecipar e se proteger da sua situação no futuro. E Jesus diz assim, os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. É uma parábola maluca, né? Mas ele diz, olha, os filhos do mundo são mais hábeis na sua geração do que os filhos da luz. E essa é uma afirmação impressionante. Ele está dizendo que, geralmente, os incrédulos, eles são mais espertos que os crentes em termos de pensar, planejar, traçar estratégias para o futuro. E Jesus usa esse exemplo negativo para estabelecer esse ponto que é verdadeiro. Havia um homem na cidade de Nova York, ele entrou num banco para pedir um empréstimo. E ele vai até o gerente do banco e ele diz assim, olha, eu preciso de $5.000. Eu vou para a Europa, negócios, eu volto daqui a 2 semanas, eu preciso de um empréstimo de $5.000. Quando eu voltar, daqui a 2 semanas, eu vou pagar esse empréstimo e vou pagar os juros desse empréstimo também. E o gerente falou, ok, tudo bem, eu posso te dar um empréstimo, mas qual é a garantia que você me dá para eu te entregar esse empréstimo agora? Ele fala, olha, toma aqui a chave do meu carro. Era um Rolls Royce. Sabe aqueles carrões, né? Super de milionários, de fato. Meu carro está estacionado na frente do banco. Você pode tomar ele como garantia. Daqui a 2 semanas eu volto. Se eu não voltar e se eu não pagar, o carro é seu. O gerente concordou, pediu para um funcionário pegar o carro, guardar num lugar seguro, até que o homem voltasse. 2 semanas depois, ele volta. Ele vai até o gerente, ele paga $5.000 com juros de $15,41. Paga tudo, pega a chave e antes que ele ia sair, o gerente fala para ele, olha, a gente pesquisou um pouco da sua história e nós descobrimos que você é um multimilionário. Por que você precisaria de $5.000? E ele falou, olha, em que lugar de Nova York eu poderia estacionar meu carro por 2 semanas e depois voltar e pagar $15,41? Então, enquanto o gerente jogava dama, ele jogava xadrez, né? E resolveu a sua situação. Agora, voltando ao que Jesus diz, as pessoas do mundo são mais perspicazes em lidar com o seu tipo de gente, né, do que as pessoas da luz. Então, ouça, embora Deus haja soberanamente da sua parte, esteja certo de que você está sendo sensato. Deus usará a sua sensatez. Então, essa é a terceira afirmação. Primeira, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Segunda, pessoas ruins não podem parar um Deus bom. Terceiro,
ter um Deus bom não descarta ter bom senso. Esse é o terceiro. Quarto e último ponto. Maus momentos exigem bons amigos. O verso de número 16 diz assim: Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Oressa, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Ele disse: Não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo o que também Saul, meu pai, bem sabe. Essa é uma afirmação bastante notável. Jonatas era filho do rei. E quem é o próximo a assumir o trono? É o filho do rei. Mas ele sabe que não é isso que Deus tem como plano para ele. Então, ele vai até o próximo rei, de fato, de Israel. Ele vai até Davi, um homem segundo o coração de Deus, e ele diz: Você, Davi, será o próximo rei, e eu estarei ao seu lado. Eu vou ser o segundo com você, até mesmo meu pai sabe disso. Ele fala. Então o verso 18 conclui dizendo assim: E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oressa e Jonatas voltou para sua casa. Então Davi está se escondendo, confiando em um Deus soberano, mas mesmo confiando em um Deus que o liberta, ele se sente desencorajado. Ele sente sua fraqueza, ele se sente fraco, ele está com medo, ele tem o seu momento de desânimo. E nesse momento ele precisa de um bom amigo, de um amigo por perto. Nós sabemos que Davi ficou amedrontado, que ele ficou desanimado por muitos salmos que ele escreveu. Quantas vezes nos salmos Davi expõe esse medo, esse desânimo? Ele derramava o seu coração diante de Deus com lágrimas. Mas então, diz o texto, se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Oressa, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. É o que diz o verso 16. Então, ouça, olha, você pode ser um crente forte, maduro, experiente na fé, mas todos os crentes experimentam desânimo. Todos os crentes experimentam medo. Todos os crentes experimentam pequenos momentos de questionamentos da sua fé, e a sua fé às vezes sobe e desce. Mesmo os maiores entre nós. Pense no profeta Elias. O profeta Elias, no capítulo 18 do primeiro livro de Reis, ele vai com grande fé e diante dos profetas de Baal invoca fogo do céu. Ele zomba daqueles profetas. Naquele momento não havia homem mais corajoso na terra do que Elias. Este era o homem do Senhor, firme na fé, levanta a cabeça e está lá. No próximo capítulo, a gente vê ele fugindo do rei Acabe e da rainha Jezabel. E ele foge com medo, se esconde. E ele diz assim: Olha, Senhor, tira a minha vida. É estranho, não é? Num capítulo anterior é o homem mais corajoso da terra. No próximo capítulo é um homem cheio de medo, pedindo para morrer por causa do medo. E aquele era Elias. Pensa em Elias. Não era qualquer homem. Tiago fala, olha, nós somos homens como Elias. Se Elias pediu o que ele pediu e foi respondido, nós podemos pedir também. Ele coloca em alto padrão. Mesmo o apóstolo Paulo, há um momento na segunda carta aos Coríntios que ele diz assim: Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Veja, o apóstolo Paulo fala, olha, foi para cima das minhas forças, nós nos desesperamos da própria vida. E é por isso que, em momentos assim, você precisa de um Jonatas.
Você precisa daquele cuidado do Senhor que vem por meio de um abraço físico, de um olhar carinhoso, de uma boca que fala palavras de esperança e confiança. Não dá para viver isolado nessa fé. Todo Davi na história precisa de um Jonatas. E veja, Davi ele não vai até, aliás, Jonatas não vai até Davi e fala assim: rapaz, levanta o ânimo, você foi o cara que matou Golias, você é um bom garoto, fica firme, meu, levanta, vai. Ele não fala isso. O que o texto diz é que ele animou a confiança de Davi no Senhor. Esse é um bom amigo. Ele não é um amigo que fica levantando historinhas, não, ou olha para dentro de si, você é uma boa pessoa e todas essas técnicas de autoajuda. Não, ele olhou e falou, olha, levanta a tua cabeça, olha para o Senhor, olha para o Deus que nós temos e o Senhor que fez todas as coisas na sua história. Ele animou Davi no Senhor. Por isso é tão importante esse tipo de reunião que a gente tem aqui. Por isso é tão importante vir para o meio do povo de Deus, ouvir histórias, compartilhar, pedir oração, orar também, abraçar, beijar, dar um grande aperto no irmão, porque às vezes é isso, ele vem desanimado, ele vem com medo, ele vem temeroso, cheio de tribulações, e o que ele precisa é daquele cuidado especial do Senhor que vem por meio físico, por meio do seu povo. Não é assim que a Bíblia diz do povo de Deus. Jesus é o cabeça, nós somos o quê? O corpo de Cristo. Isso significa que enquanto Jesus não vem, eu sou as mãos do Senhor, eu sou os pés do Senhor, eu sou o corpo do Senhor, eu sou aquele que vai agir em nome do Senhor, no benefício do outro que está ao meu redor. E o outro vai agir também no meu benefício, nós somos membros do mesmo corpo. E nós não fazemos isso por guerra, não. A gente faz para se ajudar, para estar um com o outro e para ser a bênção do Senhor na vida do irmão. Então, olha, faça um exercício de não fugir dos seus irmãos. Volta para os seus irmãos. Conversa. Crie amizades, crie contatos, abrace. Fale, expresse, diga às vezes os seus temores, seus anseios, medos, fale. Alguém vai orar por você, alguém vai te abraçar, alguém vai ser boca do Senhor naquela ocasião. Como foi Jonatas para Davi. Ele precisava daquele irmão naquela hora. E Jonatas vai e senta do lado de Davi e fala, eu sei que é difícil. Eu sei que é dolorido ficar longe da casa, de casa. Eu sei que você quer estar no terreno, no território, onde nós invocamos o nome de um só Deus. Você está longe desse território. E aqui você está debaixo de um monte de influência. Eu sei o quanto é ruim para você. Mas confie no Senhor. Confie no Senhor. Esteja com seus olhos atentos para o Senhor. Há um mais Deus na sua história. Jonatas fala para Davi. E nós precisamos de bons amigos que falem assim para a gente também. Então, amados, eu oro para que Deus coloque irmãos e irmãs ao nosso redor. Eu oro para que você seja, antes de tudo. Às vezes a gente espera demais. E Deus espera da gente outra coisa. Deus quer que a gente vá. Sabe? Há muitos que reclamam, mas parece que eu estou sozinho e tal. Olha, vai. Vai lá. Eu sei que Deus vai te sustentar, mas faça a obra do Senhor. Seja os olhos do Senhor, a boca do Senhor, o braço do Senhor, os pés do Senhor, na vida de alguém. E enquanto isso, Deus vai te abençoar e vai te colocar também braços, mãos e tudo o que você precisar. Aleluia. Quero lembrar do missionário que foi para as Filipinas. Ele diz, todas essas coisas ruins estão acontecendo, mas eu estou vivendo na paz de Deus e com esperança sobre o que Deus irá fazer. E eu oro para que todos nós tenhamos nossa vida amarrada a essas duas grandes palavras. Mais Deus.
que haja um mais Deus na minha história, na sua também. Talvez a nossa confiança possa demorar um pouco para surgir, há momentos que você fica bagunçado ali naquela areia movediça. Mas quando você olha para trás, você vê as histórias que Deus já construiu na sua vida, e você tem um monte de mais Deus na sua história, para confirmar mais uma vez que o Senhor é contigo. Mais Deus. Eu oro para que o Senhor continue colocando mais Deus, mais do Senhor na nossa história também. E então você vai dizer, Deus estava ali. Eu odiava aquele momento da minha vida, mas Deus estava lá. E hoje eu estou aqui porque existe um mais Deus para mim. Eu oro para que você viva nessa expectativa do mais Deus na sua vida. Eu oro para que haja um mais Deus hoje também. Vamos orar. Bendito Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelas histórias que o Senhor registrou na sua palavra, que nos ensinam tantas coisas, tantas verdades, ó Deus, que tomam conta do nosso coração. Eu peço, Pai, que o Senhor encha-nos, ó Deus, com essas verdades e faz-nos, ó Pai, refletir sobre elas. Faz-nos entender, ó Deus, que sim, há ocasiões em que não é fruto de pecado, mas viveremos situações difíceis. Mas o Senhor está nelas, trabalhando nessas situações e agindo nelas, ó Deus. Ó Deus, nós sabemos que haverá inimigos, haverá, ó Deus, situações, ações de Satanás mesmo contra nós, mas eles não podem ir além do que o Senhor estabeleceu. Então nós confiamos nisso, ó Deus, e descansamos nessa verdade. Nós sabemos também, ó Deus, que o Senhor usa as experiências, as situações, ó Deus, da nossa vida e usa a nossa própria inteligência. Então, capacita-nos, Senhor, faz-nos enxergar a nossa realidade, ó Deus, e então dá-nos direção, dá-nos planos, ó Deus, dá-nos capacidade, perspicácia, ó Pai, para que nós façamos a Tua vontade e cumpramos aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. E ajuda-nos, ó Deus, cerque-nos, ó Pai, de boas pessoas. Cerque-nos, ó Deus, de servos e servas que amam o Senhor, ó Pai, e que podem, ó Deus, mais uma vez direcionar o nosso coração à Tua presença. Faz de nós, ó Deus, estes servos e servas também, para que nós, ó Pai, sejamos uns aos outros fontes de bênção, ó Deus, instrumentos, ó Pai, de graça na vida dos nossos irmãos. E assim, ó Deus, neste amor mútuo, nessa prática constante, que o Senhor, ó Deus, nos dê a graça de ver o Teu povo crescendo e sendo fortalecido e amadurecendo na Tua presença, ó Deus. Nós oramos, ó Pai, que o Senhor dê essa direção, dê esse ânimo, dê essa força para nós todos, como ministério aqui, como igreja, ó Deus, no geral, como nossa igreja, ó Pai, como povo do Senhor, como o reino do Senhor, onde quer que estivermos, ó Deus, onde estiver o Seu povo, que nós sejamos, ó Pai, instrumentos Teus e que eles sejam instrumentos também em nossas vidas, ó Pai. Nós oramos pedindo a Tua bênção assim sobre nós, em nome do nosso bendito e amado Salvador Jesus. Amém, ó Deus. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Convido os irmãos que nos conduzam em adoração.